Boa. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, no capítulo 7. Nós vamos meditar em um texto que é bastante conhecido e eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. Então, aguça o ouvido, prepara o coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar. Porque, como eu já disse para os irmãos, primeiro a surra vem no pregador, e como eu não sou egoísta, eu vou dividir a surra com os irmãos, porque eu não gosto de nada só para mim. Então a surra que Deus me deu, darei na igreja. Eu não gosto, irmão, de ser egoísta. Então, 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 11. Quem encontrou diz amém. Assim Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e no seu próprio palácio. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. A gente está hoje num período preocupante, assustador, um período onde a gente vê uma grande onda de escândalos, pastores envolvidos em problemas, pastores sendo acusados de se envolverem com facções criminosas, pastores sendo descobertos traindo suas esposas, pastores que abusam das ovelhas e muitos escândalos aparecendo. E isso deve despertar em nós um tipo de temor, porque todos nós podemos ser o próximo também, a gente não sabe. Nós estamos sujeitos a sermos os próximos a causar escândalo para a igreja, se não vigiarmos, se não estivermos atentos. Só que isso precisa gerar em nós algum tipo de temor, porque se a gente volta na história, a gente vê que no Brasil, lá pelos anos 80, 90, anos 80 era hostil ser evangélico, se dizer crente era uma coisa perigosa. Nos anos 90, nas pequenas cidades do interior, ainda era hostil. Eu mesmo, nos anos 90, não sou tão velho, mas eu sou dessa época, irmãos. Quem é dessa época aí da glória? Tudo novinho, irmão. Não tem velho nos anos 90 não, tá? Mas eu me lembro de cortarem a energia da igreja. A gente chegava para o culto à noite e não tinha energia, porque algum vizinho cortava o fio. Jogavam pedra, quebravam janelas, quebravam as telhas da igreja, deixavam cartas de ameaça. Ah, vai na polícia. Mas como se os policiais eram todos católicos e contra crente? Ia recorrer para quem? E assim nós vivemos, mas a igreja resistiu. A igreja não parou, cortava o fio, a gente remendava, quebrava o vidro, a gente metia durex, mas a gente não parava. A igreja não parou. Só que agora nós somos a igreja. Aquele povo, a maioria deles já passaram, muitos se foram, e é nossa vez agora. Só que no início dos anos 2000, o Brasil experimentou um grande avivamento, e é avivamento verdadeiro que nós vivemos. Um novo estilo de igreja surgiu, novas músicas surgiram, pregadores, cantores, muita banda. As igrejas começaram a sair daquele estilo mais tradicional e começaram a adotar uma nova performance, um novo modelo e tal. E do meio disso surge um movimento neopentecostal no Brasil, que aí começa a surgir os problemas, teologia da prosperidade, é dinheiro, é riqueza, é grana. O foco da igreja se tornou esse, não se tornou mais almas. A igreja virou um lugar de lucratividade. Igreja já não virou mais lugar para investir, mas lugar para render. E assim foi. E a gente está envolvido nesse mundo, tentando sobreviver, porque hoje, se a gente fala que a gente é crente, se a gente fala que é pastor, acham que a gente é tudo igual essa meia dúzia de pilantras que estão usando o nome de Jesus para satisfazer o seu próprio ego. Mas nós não somos desse povo. Só que a gente pode se tornar, se a gente não estiver atento. Porque agora a gente acha que a gente tem que ficar copiando tudo que dá certo.
Ai, porque está dando certo desse jeito. Ai, porque tem que dar pipoca no culto que vai dar certo. Tem que trazer o famoso para dar certo. É roda gigante, é carro não sei do que. Meus irmãos, o método para dar certo é só um e não mudou. É a palavra viva de Deus. Ah, mas eles estão ricos, influentes. Dane-se a influência deles. A influência da igreja é o nome santo de Jesus. E acabou. Mas a gente pode se encantar com isso e querer. Só que a gente está nessa tensão. O que a gente faz? Para onde a gente vai? Qual é o método que está dando certo? Será que é por aí mesmo? Será que a gente não deve copiar tudo que está dando certo por aí? Mas será que está dando certo, irmãos? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. E a gente está nessa correria. E nós estamos em um período que de fato a igreja precisa de um avivamento. A gente já não ouve mais os milagres, a gente já não tem mais visto as manifestações do poder de Deus, as conversões em massa não estão acontecendo. Isso significa que está na hora de nós começarmos a pedir a Deus que Ele avive a sua obra. Mas avivar a obra de Deus é começar um avivamento dentro do meu coração, tem que começar dentro de mim. É em mim que começa o grande avivamento da igreja. Vamos entrar aqui para a história. Salomão constrói o templo com muito esmero, com muito esforço. Constrói o templo, um templo gigante, suntuoso, gigantesco, no mesmo modelo daquele que tem no Brás, no mesmo tamanho, com as mesmas medidas, mas aquele é da Shopee. O original só tem a parede, tá bom? Aquele lá foi por outro motivo que construíram, mas enfim. Mas é naquele modelo. Se tu quer ver como era o templo de Salomão, faz uma visita lá. É a mesma medida assim, é perfeito, é uma réplica muito perfeita que eles fizeram. Mas quando Salomão faz esse templo, ele faz o templo porque Deus queria habitar no meio do seu povo. A gente sabe desde o período de Moisés do deserto, Deus habitava com o tabernáculo. O tabernáculo era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. E aqui em Salomão, a construção do templo era para simbolizar que Deus estava habitando no meio do povo dele. E Deus queria habitar no meio do seu povo. E Salomão constrói o templo, um templo bonito, um templo grande. E ele faz uma oração muito bela. Se você voltar alguns versículos, você vai ver uma oração muito linda que Salomão faz para o Senhor. E no texto que nós lemos, é quando Deus responde à oração de Salomão. E nessa resposta da oração que Deus faz para Salomão, Deus deixa muito claro que ele não queria simplesmente que edificasse um templo para ele, mas ele queria que o povo edificasse a sua vida na presença do Senhor. Não bastava uma construção, não bastava uma presença física. Deus queria que o povo tivesse o coração edificado. E para que a presença de Deus fosse permanente no meio do povo, Deus dá a receita, que é o texto que nós lemos. E nós vamos entrar em cada parte da fala de Deus. Deus está falando com um povo que talvez pensasse que estava vivo, mas não estava. E Deus estava dizendo: eu quero habitar no meio de vocês, para que vocês tenham vida. Só há vida na igreja quando a presença de Deus é permanente no meio do povo de Deus. Quando a presença de Deus não está na nossa vida, a nossa vida é sempre cheia de desculpas. A gente sempre encontra justificativas para não se envolver, para não se engajar, para não frequentar. A gente sempre procura milhões de desculpas para não estarmos envolvidos com aquilo que Deus nos chamou para fazermos. A gente sempre começa a adiar aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Isso é um sinal claro de que a presença de Deus não é permanente na nossa vida. Porque na vida de quem é permanente, a pessoa só falta morar dentro da igreja. E aí já tem que começar a frear, porque já quer estar envolvido em tudo, quer pegar tudo, quer fazer tudo, que também não é esse o caminho. Mas se a gente detecta que a gente tem dado outras prioridades acima da vontade de Deus, talvez nós não temos a presença. Talvez eu tenha um templo físico para frequentar, tenho um culto onde eu vou lá e fico dando meu check todo domingo e fingindo que está tudo bem, mas Deus não está presente. Se eu não tenho despertamento para a oração na minha casa, na igreja que eu não vou ter, e isso é sinal de que eu não tenho a presença de Deus em mim. Porque quem ora bem na igreja, ora bem em casa. Se na igreja eu tenho dificuldade para orar, alguns segundos que oram aqui em cima, ou por um pregador, por uma oferta, eu não consigo me concentrar para orar, eu tenho um problema muito sério para resolver. Eu preciso da presença permanente de Deus, porque a presença de Deus, ela me atrai para a oração, ela me leva para a oração, ela me joga de joelhos. E esse é um problema do nosso tempo. A gente sabe disso. É um problema do nosso tempo, a falta de oração,
a ausência de busca pela presença de Deus, e é por isso que o pleno avivamento não vem sobre nós. É por isso que nós estamos vendo muito mais escândalos do que motivo para testemunhar. A gente vê um milagre aqui, outro ali, mas escândalo tem vários, e fora aqueles que a gente ainda não sabe, que estão para aparecer. E isso é um grave sinal de que a presença de Deus não está no nosso meio. Ela vem, nos visita e vai embora, mas não é permanente, porque quando a presença de Deus é permanente, há santidade no meio do povo de Deus. Nós nos santificamos, nós nos incomodamos com o nosso pecado, nós nos incomodamos com a vida medíocre que a gente leva diante de Deus, e a gente não vai querer viver daquele jeito, porque quando a presença de Deus está em nós, nós contemplamos quem é o nosso Deus e quem nós somos, e nós queremos nos parecer mais com Ele. E aí o Senhor começa dizendo aqui no texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, Ele está dizendo, o meu povo é um povo que se identifica comigo, o meu povo é um povo que testemunha de mim, o meu povo é um povo que pertence a mim, o meu povo é propriedade minha, o meu povo me representa, por isso que o meu povo é chamado pelo meu nome. Agora a pergunta para nós é essa: nós somos chamados pelo nome do Senhor ou nós achamos que somos? Será que nós estamos representando a presença de Deus em todos os lugares que nós passamos? O povo que se chama pelo nome do Senhor tem compromisso com o Senhor. E ter compromisso com o Senhor não é ter compromisso com o próprio ego. Eu não toco para me admirarem, eu não canto para me elogiarem, eu não prego para dizerem que eu sou uma bênção. Eu faço porque a obra de Deus tem que ser feita, e a glória é do nome de Jesus, porque eu sou comprometido com Ele. Que conversa é essa de crente fazer carreira com o nome de Jesus? Pregador cobrando 40 mil para pregar, cantor cobrando fortuna, e pior, a igreja pagando uma palhaçada dessa. Esse não é o povo chamado pelo nome do Senhor. O povo chamado pelo nome do Senhor quer exaltar o nome do Senhor. O povo chamado pelo nome do Senhor tem temor, porque sabe qual é o nome que ele carrega. O povo chamado pelo Senhor, quando prega, sabe da responsabilidade, porque não está falando de uma figura qualquer, não está falando de um político, não está falando de um cantor, de um jogador, está falando do Deus Todo-Poderoso, do Deus inexplicável, do Deus grande, do dono da igreja. A gente precisa ter temor para falar dele. A gente precisa ter noção da responsabilidade que está sobre nós, quando nós estamos ministrando no nome de Jesus. O nome de Jesus não é para fazer carreira. O nome de Jesus é para fazer milagres. O nome de Jesus é para ter salvação. O nome de Jesus é para fazer coxo levantar, é para fazer cego enxergar. O nome de Jesus é para libertar prisioneiros. É esse o poder do nome de Jesus. E esse nome está sobre a igreja carrega o nome de Jesus, então onde a igreja passa, o nome de Jesus vai junto, e onde o nome de Jesus passa, o lugar é transformado. O povo de Deus precisa ser íntegro, nós precisamos ter integridade, meus irmãos. Para sermos chamados pelo nome do Senhor, nós precisamos de fato representar o Senhor. O mundo precisa saber quem é o nosso Senhor. E o mundo acha que a nossa igreja, que ser crente, é ser o que todos estão sendo por aí. Mas o Senhor nos chamou para sermos representantes fiéis. Para esse mundo incrédulo olhar para os crentes e dizer: crente não presta, mas esse crente que trabalha comigo, ele é diferente. Esse crente que estuda comigo, ele não é igual aos outros. Ele é crente diferente, ele é de verdade. Tem que olhar para a Bereana de Itaquá, tem que olhar para nós e dizer: as outras não prestam, mas vocês são diferenciados. Isso é carregar o nome de Jesus. Isso é ser representante de Jesus. E meus irmãos, a vinda desse povo para a igreja é só uma consequência. Porque eles vão querer fazer parte, porque eles não vão apenas ver que a gente é diferente. Eu não estou dizendo que nós seremos legalistas, mas eles olharão para nós no dia da angústia e vão ver que a gente tem esperança. A gente tem alegria no luto, alegria na dor, alegria na perda, alegria na dificuldade. Não é apenas dizer para eles: eu não vou fazer, eu não vou nessa festa, eu não vou nessa farra, porque eu sou crente. Não é isso que eles vão olhar. Eles vão olhar: no meu pior dia eu estarei feliz e alegre, não para disfarçar, mas é porque eu sou alegre, eu sou completo, eu tenho Jesus na vida. E é isso que eles precisam.
É isso que eles aguardam. Eles esperam alguém que dê esperança para eles. Nós somos o povo que tem a palavra de esperança para o mundo. A igreja de Jesus, ela tem a palavra que muda a sorte do mundo. Mas está precisando a gente falar. O mundo está precisando ver. Nós precisamos nos comportar como um povo chamado pelo nome do Senhor. E aí o Senhor diz que se esse povo que é chamado pelo nome do Senhor se humilhar, e aqui começa a apertar para o nosso lado, se esse povo se humilhar, quando fala de se humilhar, está falando de arrependimento, está falando de submissão, está falando de choro, de dor pelo pecado, de dor ao olhar para a sua própria vida e entender que não está semelhante a Jesus e sentir dor por isso. Ao invés de a gente dobrar e dizer, eu sou assim, vão ter que me engolir, vão ter que me aguentar, eu nasci assim, cresci assim, eu sou assim. Isso não é para crente não. O crente diz, eu sou assim, mas eu não posso ser assim, eu não posso continuar assim. Quando a minha carne me governa, quando o meu pecado me controla, quando a minha carnalidade é quem determina as minhas decisões, meus passos, eu preciso olhar para mim com dor e dizer, eu não posso ser assim. Eu perdi essa vez, mas eu vou correr, eu não vou perder de novo, eu vencerei a minha carne. É aí que a gente começa a sair dessa nossa vida medíocre, irmãos. Sair dessa nossa vida de erros. A gente precisa primeiro admitir que nós temos erros, admitir nossas falhas. Eu li uma frase ontem que diz que não tem motivo maior para deixar um homem com raiva do que ele ser acusado de coisa que ele faz. Mas não é mentira mesmo não, né? Aí vai ter mulher agora se aproveitando, né? Tá vendo? Mas a mulher também, né, irmão? Bora falar aqui um pouco dos outros. O homem fica com raiva. Não, a mulher fica com raiva, o homem vai lá, abraça, pede perdão, resolve. O homem fica com raiva, a mulher fica com raiva em dobro. Então assim, tá todo mundo errado, fim das contas. É da fábrica? Eu vou já entrar no Reclame Aqui, vou ver onde que é. Mas irmãos, quando a gente começa a reconhecer as nossas falhas e fraquezas, é o caminho para se humilhar. A humilhação começa quando eu reconheço que eu tenho falha, quando eu admito que eu tenho erro. Quando a Bíblia diz que nós devemos confessar as nossas fraquezas uns aos outros, não é necessariamente eu pequei ontem e vim contar, mas é também eu apresentar minhas vulnerabilidades para os meus irmãos, eu ser sincero. Ai não, eu sou da intercessão, Deus me usa, eu não posso. Pode, deve, e se o irmão julgar ele está errado, porque gente que é crente erra também, e a gente precisa admitir que nós somos falhos. Ai, eu sou pregador, o que é que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou crente de verdade, que crente de verdade peca e também admite que pecou. A gente precisa parar de ficar botando capa de super-herói, a gente não é justificativa para viver em pecado, mas também não é justificativa para ficar disfarçando que é muito puro e muito santo, se nós não somos. Temos que nos humilhar, temos que admitir nossas fraquezas. Ah, irmão fulano é insuportável. Meu irmão, tem gente que me suporta e te suporta, então bora suportar também os insuportáveis. A gente adora dizer, ai, aquele irmão é muito difícil. Tu é pior, eu sou pior e tem gente que me aguenta. Isso é a igreja salva e remida pelo sangue de Jesus. Quem foi abençoado por essa palavra? Nós somos insuportáveis, irmãos. E tem uns pior que os outros, e eu sou desse time, eu sou do time que ganha, eu sou daqueles que são mais insuportáveis ainda. Mas é isso que é a igreja. Só que essa igreja insuportável, ela se humilha diante do Deus que suporta tudo por essa igreja. E esse Deus transforma essa igreja, muda essa igreja, mas ela tem que se humilhar. A gente precisa parar de achar que a gente está fazendo muito. A gente vem tão pouco e faz tão pouco na obra do Senhor. Ai não, porque eu tenho que ter tempo, né, irmão, para outras coisas. Não faz outra coisa útil no tempo que acha que está sobrando. A obra de Deus sempre tem o que fazer. Ah, mas não me valorizam. Ai, porque na igreja não reconhecem o meu talento. Pega uma vassoura e varre, que tu vai ver que o irmão vão reconhecer na hora. É assim, a igreja tem espaço para trabalhar, tem banheiro para lavar.
Não, mas isso a gente não quer, né? Ah, irmão Júnior, é muito fácil tu falar porque tu está pregando. Tá bom, pensa o que quiser. Eu sei onde eu comecei. E eu não estou aqui para me justificar, mas eu posso te dizer, se tu começa lavando o chão, quem sabe Deus te põe em púlpito. Mas antes de tu achar que tem um lugar melhor para ti na igreja, às vezes o que está na porta vai ser mais feliz na porta do que pregando. A gente tem que achar o nosso lugar na obra do Senhor, porque tem lugar para todo mundo. E nós somos, irmãos, igreja pentecostal. Nós somos do movimento pentecostal. A gente não é reformado, não entra nessa modinha, não. A gente é pentecostal. A gente é a igreja que tem uma característica de culto, que é o culto participativo, que é o culto que até quem está no banco participa. Com o quê? Dando glória, levantando a mão, dando aleluia. Todo mundo participa no culto pentecostal. Igreja pentecostal é a única que põe desafinado para cantar e gente com voz feia para pregar. Tu não vem em outra igreja, tudo tem que ser profissional. Aqui não. A gente canta tudo meio feio e tem de estar aqui em cima cantando e a igreja vai junto com a gente e não fica ninguém olhando de cara feia, porque a igreja pentecostal é assim, tem lugar para todo mundo. Vocês estão me ouvindo com essa voz feia aqui, então? Porque essa é a vida de igreja. Igreja é para isso. Mas o que eu quero dizer é assim também, né? Se Deus não te chamou para cantar nem para pregar, produza e produza muito onde Deus te colocou. Oh, Jesus, honra quem faz café, aleluia. Usa Jesus. A gente precisa parar com isso de achar que a gente está fazendo demais. Não, eu já dou meu dízimo e minha oferta já está de bom tamanho. Não está, porque Deus está te dando mais. Tu pode fazer mais sim. A gente investe tão pouco na obra missionária. Vocês sabem, o Joshua Project é uma instituição missionária que analisa os números mundiais de missões. E eles trouxeram um dado sobre o Brasil, que o brasileiro investe em missões por mês 30 centavos da sua renda. Em números totais, o brasileiro investe 30 centavos em missões. Vocês já ouviram falar de Janela 1040? Que é o pior lugar para ser cristão no mundo. A Janela 1040 é a área do mundo onde os povos islâmicos invadiram na África, principalmente, dali do oeste africano e alguns países da Ásia. Enquanto nós focamos no sul da África, no leste da África, o norte da África nós esquecemos. E houve um avanço do islamismo ali. E hoje a igreja evangélica está enviando missionários para lá, mas já tem mais um desafio agora no mundo para nós, que é a Ásia. O lugar do mundo onde mais tem povos não alcançados é na Ásia. E a Ásia, a gente está olhando dorama e achando que está tudo perfeito, né? Não está? Não sei se vocês sabem, mas não é no Oriente Médio que está o maior país muçulmano. É na Ásia. E a gente está investindo 30 centavos para o alcance dessas pessoas. E eu tenho amigos que estão no oeste africano, não posso falar onde, e eles vivem em alerta, porque a qualquer minuto podem ser mortos. Se der tempo de correr e fugir com a bolsa da emergência, amém, consegue fugir. Se não der, a família não vai ver nenhum fio de cabelo para enterrar. E deram a vida para isso. E a gente, que Deus tem nos abençoado, a gente pode mandar, a gente manda 30 centavos. Isso, 30 centavos em números totais. Mas será que eu mandei meu 30 centavos desse mês? E a gente acha que a gente está fazendo muito, que a gente já fez demais. Eu ajudei muito, já fiz muito. A gente precisa se humilhar diante do Senhor, parar com essa nossa arrogância, deixar o nosso orgulho, abandonar essa nossa prepotência. Nós temos que nos humilhar diante da presença do Senhor, reconhecendo o quanto que Ele fez por nós e como nós temos feito tão pouco diante daquilo que Ele pediu para nós fazermos. Irmãos, nós, não tem outra palavra, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Se não tiver humilhação da igreja, o avivamento não vem sobre a igreja. Se a igreja não dobrar os seus joelhos e reconhecer que a nossa obra é insignificante diante de toda a necessidade do mundo, a igreja não vai experimentar o pleno avivamento que a gente tanto quer. O
problema é que para nós avivamento é falar em língua. Ai, glória, aleluia. Para nós é isso. Avivamento vai mais que isso. O avivamento transforma uma igreja incrédula numa igreja de fé. O avivamento faz uma igreja que não orava ser uma igreja que faz vigílias, que clama, que ora. Avivamento faz a igreja ter crianças orando e profetizando. Isso é avivamento. Avivamento tem salvação de almas. Avivamento, o povo ficou ousado e corajoso para pregar o evangelho, mesmo que custe a vida. A gente vai e prega. A gente não está fazendo nada disso. E Deus está dando a receita para nós, para que a minha presença esteja permanentemente no meio do meu povo. Orem a Deus, clamem a Deus, se humilhem diante de Deus. E ele vai para o próximo ponto: se humilhar e orar. A oração é o meio que Deus criou para o povo de Deus não se desviar. Deus não vai ser manipulado pelas nossas orações. O pessoal fica contando, o irmão tem que orar 7 dias direto e Deus vai fazer se ele quiser. Se ele não quiser, ele não vai fazer. E ele vai preparar o coração para a gente viver feliz, sem ele nos dar o que a gente quer. Então para que orar? Para que a gente não seja guiado pelos desejos carnais, pela vontade do coração. A oração me coloca diante de Deus e faz eu lembrar que tem alguém que governa a minha vida, que conduz a minha vida. Oração é vida com Deus, é caminhar com Deus, é andar com Deus, é pensar em Deus, é ouvir a voz de Deus, é desacelerar o pensamento humano que quer resolver tudo do seu jeito. É o espaço que Deus criou para a gente não ficar trocando os pés pelas mãos. É o espaço que Deus criou para o povo de Deus aprender a ser sábio. É a oração. Na oração a gente toma boas decisões. Na oração a gente responde só o que deve ser respondido. A gente não fala demais. A oração nos freia. A oração tira do nosso coração o desejo vingativo. A oração tira do nosso coração tudo aquilo que nos rouba da presença de Deus. E é por isso que Deus está dizendo: orem, orem. E a Bíblia diz, e a Bíblia continua repetindo: orem sem cessar, clamem. Um dado curioso: vocês já viram a Bíblia mandar jejuar? Mas manda orar. Eu acho curioso essas coisas da Bíblia. A oração, a Bíblia fica dizendo: orem, não deixem de orar, não cessem de orar, orem sempre, orem em todo o tempo. A Bíblia está mandando o povo de Deus orar, porque é a oração, meus irmãos, que dirige os passos da igreja. É a oração que nos conduz para Deus. Quem não ora, muito menos jejua. Então nem adianta. Às vezes a gente jejua com motivação errada, como já até foi dito aqui. A gente ora pela motivação, a gente jejua pela motivação errada, porque a gente acha: não, se eu fizer um sacrifício aí o negócio flui melhor. Deus não vai ser manipulado pelas tuas atitudes. Aprende isso. Tu ora e jejua porque tu precisa da presença de Deus. E se tu não ora e não jejua, tu não vai ter presença de Deus. Vai ter voz de amigo, voz da internet, voz de guru, voz de coach, voz de desviado, voz de ímpio. E não vai ter voz de Deus. Mas é a voz de Deus que nos livra do mal. Orar é pensar em Deus. Quando a gente ora, meus irmãos, e a gente fica declarando quem Ele é, lembrando do seu poder, da sua grandeza, dos seus feitos, dos milagres que Ele já nos fez, não tem como a gente sair desanimado. Quando a gente está no aperto, está na tribulação, a gente esquece, mas se a gente começar a orar e lembrar tudo que Deus fez, vem um ânimo sobre nós, a gente fica firme, a gente fica mais forte. Então recorra mais a Deus. Ele está nos convidando a recorrer muito mais a Ele. Esses dias a gente passou, eu e a Raniele, por um período bem difícil, em questões financeiras. E eu estava desesperado. Se alguém viesse comprar um rim, eu vendia na hora, no Pix, rapidinho. Eu falei: não tem pedra não, deve ter mais areia por lá, porque eu tomo coca, mas joga água que limpa. E a gente fica assim, a gente começa a querer negociar com tudo de qualquer jeito. E a gente começa a negociar coisas inegociáveis. A gente começa a recorrer a quem não se deve. E o Senhor está dizendo: orem, clamem a mim e eu responderei. Clamem a mim. E como é bom obedecer a esposa, que eu sou um homem exemplar, eu obedeço minha esposa, ela mandou eu orar. E Deus fez da onde a gente não esperava, de onde a gente não imaginava.
e fez além do que a gente esperava. Porque é assim que Deus faz quando a gente recorre a Ele, quando a gente se humilha para Ele, quando a igreja clama ao Senhor. Ele faz o que político nenhum consegue fazer, Ele faz o que empresário nenhum consegue fazer. Ele é o Deus da igreja. E agora um dado curioso nesse texto que ele diz: orar, buscar a minha face. Mas orar não é buscar a face? É também, mas a gente não busca a face do Senhor apenas orando. A gente busca a face do Senhor conhecendo Deus revelado nas Escrituras. A gente busca Deus convivendo com os irmãos, em comunhão com os irmãos, ouvindo as histórias dos irmãos. Isso é buscar Deus, que eu entendo, eu aprendo, eu compreendo do Senhor. Buscar Deus é frequentar a igreja, é estar no culto, é ser submisso à minha liderança. Isso é busca por Deus. Ai não, eu sou jovem, mas eu não quero o Tom como meu líder. Sabe, o santo não bate. Conversa maluca de crente agora falando de santo que bate. Rapaz, teu lugar é outro. Vai colocar o turbante branco e vaza, ou fica aqui e se converte. Mas eu não vou muito com a cara dele. Pois vá, porque foi Deus que levantou e a gente tem que ser obediente. Crente que busca Deus vai sem gostar, sem não ir muito com a cara, a gente vai. Eu não vou porque eu estou velho, eu não sou mais jovem. Irmãos, brincadeira, quando tem culto de jovem, aí começa a dançar, pular, eu falo, meu Deus do céu, eu já fui assim, o que aconteceu comigo? Rapaz, eu orei, ainda agora ali, acho que não deu 10 minutos, o joelho começou a doer. Falei, rapaz, eu era adolescente, a gente ia para vigília, a gente orava horas de joelho, é a velhice, né? Aí a gente não ora então, né, irmão? Porque o joelho dói, então não dá para orar, né? Amém? Ah tá, vocês são crentes mesmo, né? Porque tem gente que diz, irmão, porque dói o joelho, né? A gente não ora mais por isso. E tem boca para quê? Tem pensamento para quê? Rapaz, cego, surdo, mudo, tudo ora. Porque dá para orar. A oração é um negócio tão gostoso, tão bom que Deus colocou para nós, que não tem limite para a oração. Eu acho que até as pessoas que têm condições mentais, irmão, eu tenho até medo de falar que a gente que tem condições, que tem limitações mentais, eu acho que até eles conseguem orar. Eu acho que até eles que não têm o mesmo nível de consciência que nós temos, eu acho que até eles conseguem, porque a Bíblia diz que todo ser que respira louva o Senhor. Então, eu acho muito linda a providência de Deus nessas coisas para o povo dele, esses meios da graça que Deus criou para nós. E Ele está dizendo, busquem a minha face. E quando a gente busca a face do Senhor, a gente tem discernimento para se afastar daquilo que nos afasta de Deus. A gente ouve conversas que não são agradáveis a Deus, a gente se afasta. A gente começa a ver propostas que não são agradáveis a Deus, a gente se afasta. A gente começa a discernir que aquele que está falando numa língua muito estranha, estranha demais, é demônio, a gente põe a mão e expulsa, porque a gente está vendo isso acontecer. Alguém vem para nós e convida para um negócio, e o negócio não é coisa para crente, e a gente está pensando em ganhar, a gente se mete, mas não é para crente. Mas quando eu busco a face de Deus, eu vou discernir que aquilo não é para mim, eu saio fora, porque eu só faço aquilo que é bom para o meu Senhor. Mas eu sei que é difícil. A vida com Deus é uma vida de renúncias, é uma vida de perdas, e é por isso que Ele nos convida a nos convertermos dos nossos maus caminhos. E converter, meus irmãos, é mudar de vida, é abandonar a vida passada, é abandonar aquilo que era muito bom, legal e eu tinha prazer em fazer. Agora não, eu me converti, acabou. Vida de igreja não é se a igreja é legal, se ela é confortável, se o louvor é bom. Vida de igreja é vida de transformação, é mudança de vida de verdade, é largar velhas práticas. Se era rebelde, para e vira obediente. Se era preguiçoso, para e fica esperto. Na hora de a gente acabar com isso. Porque lá na escola só falta surrar o professor. Tu é adolescente, tu é crente, tu não surra, tu defende. É adolescente gritando com o pai. Tá bom que tem pai e mãe aí que não está fazendo o método que deveria, né? Sim, sabe, né, irmãos? Sim. Mas por outro lado também, se tu é adolescente crente e está desobedecendo pai e mãe, cria vergonha na cara, tu é crente. Tu te converteu a Jesus. Então eu não me converti, irmão. Então vaza. Lugar de ímpio não é aqui. Ou te converte, ou vai fazer o que o teu Senhor manda, que não é o Senhor da Bíblia. O Senhor da Bíblia está mandando ser obediente a pai e mãe. Conversa é essa de faltar aula, fugir da escola. O pai e a mãe diz para não namorar e fica na internet caçando o que não deve.
é crente ou não é? Vamos subir a idade. É jovenzinho. Nessas horas é bom falar de músico, né? Que ele já tem a fama mesmo, né? Principalmente o baterista. Cadê o baterista? Ih, sumiu, olha. Agora que eu ia falar do baterista, ele sumiu. Mas, meu irmão, quer namorar, faz o negócio direito. Vai pedir pelo menos a mão do pai. Arranca a mão desse pai. Não, o pai é brabo. Ah, então tu não se garante. Quer namorar, beleza, pediu, conseguiu a mão do pai, agora faz o negócio direito. O negócio tá se esfregando escuro, irmão. Conversa é essa? Ai, não, intimidade é com Deus, intimidade de quem ainda é solteiro. Vai ter intimidade com Deus. E namorar em escuro pra quê? É o morcego agora. Quando eu pedi minha esposa em namoro, foi às margens do rio Amazonas, numa praça bem iluminada. Peraí. Aí na hora passou um casal da igreja e viu. No outro dia, antes do pai dela saber, eu acho que eu tinha pedido mesmo ela namoro, já estava a igreja sabendo. Mas é assim, não, podem até dizer uma coisa, pedir, mas pedindo claro, pedir na praça, na frente de todo mundo. É assim que é o crente. O crente faz as coisas direito, porque é convertido a Jesus. Senão a presença de Deus não vai permanecer no nosso meio. Se nós não nos convertermos dos nossos maus caminhos, a presença de Deus não vai ficar no nosso meio. Vamos parar de desculpa. Vamos acabar com essas nossas justificativas. Assuma de uma vez por todas o que Deus está colocando na tua mão para fazer. Para de ficar inventando mentira. É pecado mentir. Ai, pastor, acho que eu não estou ainda preparado. Ninguém está preparado para fazer nada para Deus. É Deus que prepara, é Deus que capacita a gente. E no meio do caminho a gente vai aprendendo, a gente vai vendo com quem sabe, a gente faz curso, a gente estuda. Mas a gente precisa botar a mão no arado e ir para frente. Como que a gente quer ter pleno avivamento no meio do povo se a gente não se mexe para fazer alguma coisa acontecer? Deus está nos chamando para um amadurecimento espiritual. Crente maduro espiritualmente é crente que se converteu. É crente que sabe suportar o insuportável. É crente que não fica chorando porque alguém não cumprimentou no culto. Ou coisa que me irrita, irmãos. Ai, meu Deus, passou por mim, nem me cumprimentou. Irmão, se tu passar por mim e tu não falar, eu estou de boa porque eu não te fiz nada. Se eu te fiz, tu vai ter que me dizer para poder eu te pedir desculpa. Mas se tem uma coisa que não me ofende, é isso. Que besteira que a gente fica alimentando na nossa cabeça. E aí a gente começa com a nossa carne a ficar criando histórias sobre o irmão, sobre a pessoa. E começa a falar que ele é um metido, que ele não vale nada. A gente começa a criar um monte de história. Começa a criar divisão no meio da igreja, divisão no meio do povo de Deus. Não precisa. No máximo a gente pergunta, irmão, fulano, ele é esquisito ou ele é assim mesmo? É ele que não gostou da minha bebida? Ah, é esquisito, então deixa quieto, ele está feliz que ele... Então, assim, aí a gente fica procurando coisa. Irmão, a gente já tem uma batalha contra o pecado, a gente não precisa estar criando novas batalhas para a gente brigar, não. Já tem um bocado aí para nós, para a gente guerrear. A gente não precisa estar inventando coisa. Ah, é picuinha, é conversinha, é negocinho. Chega, numa igreja avivada isso não tem espaço. A igreja do povo de Deus, sarada, salva pelo nome de Jesus, é uma igreja que só tem coisa que edifica. É um povo unido, é um povo que se ama com as suas diferenças. Essa é a igreja que vai morar no céu. E é para isso que o Senhor está nos chamando nessa manhã. Para sermos uma igreja convertida, uma igreja sincera, uma igreja verdadeira, uma igreja que se ama. Sejamos maduros, irmãos. Precisamos amadurecer. Ai, meu Deus, fulano fez aniversário e nem me convidou. E daí? Ai, vixe, olha fulano, eu falava tão bem, nem, não vou mais falar não me convidou para o casamento. Irmão, seja o irmão que ajuda ele na sua lista de convidados. Chega para ele e diz: não se sinta obrigado a me convidar, somos amigos, eu sou tão teu amigo que eu vou ser um a menos para comer na tua festa, não precisa me convidar. É isso, ser crente. Não, eu estou falando porque eu e minha esposa a gente faz. Em todo o tempo que a gente mora em São Paulo, a gente foi convidado para 2? Nem lembro.
Tem um aí para final do ano agora para a gente ir. Podem cancelar o convite, mas tá bom. A gente não firma amizade por causa de uma festa. A gente tem muito mais coisa para viver com esses irmãos. Uma festa, meus irmãos, passa, a comida acaba, ainda falam mal, mas passa e a gente vai ficar se doendo. Ai, porque nem me convidaram. Para! Tem muita festa todo domingo que é na igreja, a gente tá junto. Vamos ser um povo maduro, meus irmãos. O povo que tem a presença de Deus não fica... E a gente ainda faz mais. A gente ainda manda um fardo de refrigerante para ajudar na despesa do irmão. Porque a gente é irmão, a gente quer ver ele feliz. A gente quer ver as fotos depois, tudo alegre. A gente precisa acabar com isso. No meio da igreja não pode ter isso. Um povo que tem Deus como seu líder experimenta também da sua fidelidade. O povo de Deus, meus irmãos, precisa fazer da sua vida uma habitação de Deus. Fica de pé. Nós precisamos ser a habitação de Deus. Onde Deus habita, meus irmãos, tem milagre, tem maravilhas. Onde Deus habita tem providência, tem poder, tem graça, tem unção. Deus precisa habitar no nosso meio. Feche os teus olhos.